Filadélfia, outubro de 1943. O porto militar fervia de atividade. Navios vinham e iam carregados de homens, munição e esperança. No meio daquele caos, uma embarcação se destacava. O USS Eldridge. Oficialmente era apenas mais um destroyer escoita, mas nas profundezas de seus compartimentos, algo que jamais deveria ser tentado estava prestes a acontecer. Dizem que naquela manhã o Eldridge desapareceu. Sumiu diante dos olhos de todos, envolto em uma luz verde fantasmagórica. O que começou como uma tentativa de defesa militar acabou se tornando uma das histórias mais perturbadoras da ciência moderna. O experimento de Filadélfia. Era o auge da Segunda Guerra Mundial. A tecnologia decidia quem viveria e quem cairia. Enquanto os nazistas buscavam armas milagrosas, os Estados Unidos procuravam qualquer vantagem, até mesmo nas fronteiras do impossível. Surgiram rumores de um programa secreto da Marinha, um projeto para tornar navios invisíveis aos radares inimigos. Invisibilidade, uma ideia saída da ficção científica, mas agora alimentada por equações e campos magnéticos. Nos laboratórios, engenheiros trabalhavam sob sigilo absoluto. Diagramas eram queimados logo após as reuniões. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo além do que te contaram. Mostre que faz parte dos que buscam a verdade. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e junte-se ao submundo da lógica. O Corvo está observando. Junte-se ao submundo. Alguns afirmam que os conceitos vieram de um homem excêntrico, Nikola Tesla, já envelhecido, mas ainda obcecado por energia, vibração e campos invisíveis que ligariam toda a matéria. Tesla falava de ondas que podiam curvar o espaço, e talvez, pensaram alguns, esconderam um navio inteiro. No verão de 1943, cientistas e militares reuniram-se num galpão de aço à beira do cais. O Eldridge foi modificado às pressas. Cabos, bobinas, geradores, instrumentos desconhecidos enchiam a embarcação. Os marinheiros observavam com desconfiança. Nenhum deles sabia ao certo o que estavam testando, apenas que deviam seguir ordens. Os oficiais falavam em anular campos magnéticos e proteger o casco contra minas. Mas o murmúrio entre os tripulantes dizia outra coisa, que estavam prestes a brincar de Deus. Alguns homens pediram dispensa, outros escreveram cartas às famílias, temendo não voltar. O som dos geradores se misturava ao vento, e uma energia densa parecia pairar no ar, como se o próprio porto segurasse a respiração. A manhã de outubro começou nublada. O Eldridge estava pronto, cercado de cabos e antenas que lembravam teias metálicas. Às 9 horas, segundo alguns testemunhos, o comando foi dado. As bobinas começaram a girar, e uma aura esverdeada surgiu em torno do casco. O ar tremeu. As bússolas enlouqueceram. Homens em terra gritaram para desligar tudo, mas já era tarde. O navio começou a desaparecer. Primeiro o casco, depois as torres, depois o convés. Em segundos, só restou a ondulação do mar e uma névoa densa, eletrificada, viva. Para alguns minutos, o USS Eldridge deixou de existir. E então, tão repentinamente quanto sumiu, reapareceu. Mas algo havia mudado. Tripulantes cambaleavam confusos, queimados por radiação. Alguns gritavam que haviam visto o mar de cima, outros juravam ter estado em outro lugar. Norfolk, a centenas de quilômetros dali. E os que sobreviveram jamais voltaram a ser os mesmos. Os relatos dizem que parte da tripulação simplesmente fundiu-se ao metal do navio. Corpos atravessados por chapas de aço, rostos congelados em agonia. Os oficiais presentes ordenaram silêncio imediato. Médicos foram chamados, documentos recolhidos e o porto foi esvaziado. A imprensa, a Marinha declarou: não houve experimento algum. Mas nas semanas seguintes,
testemunhas civis começaram a falar. Marinheiros que haviam visto a luz verde foram dispensados e desapareceram. Outros morreram em acidentes estranhos. O governo negava. A história oficial não passava de um boato, mas o boato se espalhava mais rápido que a censura podia apagar. O experimento de Filadélfia se tornou o segredo que ninguém podia provar e ninguém podia esquecer. Décadas depois, pesquisadores tentaram entender o que poderia ter acontecido. Uma explicação simples: o teste seria apenas uma tentativa de desmagnetizar o casco do navio, algo comum para evitar minas à luz, e o desaparecimento seriam lendas criadas a partir de má interpretação. Mas há quem discorde. Cientistas independentes analisaram depoimentos e sugeriram que o experimento envolvia campos eletromagnéticos intensos, capazes de distorcer não só o radar, mas o próprio espaço ao redor da embarcação. Um campo poderoso, o bastante poderia, em teoria, dobrar a luz e tornar um objeto invisível por frações de segundo. Outros foram além. Disseram que o Eldridge não apenas ficou invisível, ele foi teletransportado. Um salto no espaço-tempo, talvez acidental. A conexão com Nikola Tesla voltou à tona. O inventor, antes de morrer em 1943, escreveu sobre experimentos de campo unificado que poderiam manipular o tempo. Seria coincidência, ou o último legado de Tesla foi usado sem seu consentimento? Por mais fascinante que pareça, há falhas graves nas histórias. Registros navais mostram que o USS Eldridge nunca esteve em Filadélfia nas datas citadas. O suposto autor da denúncia original, Carlos Allende, mais tarde admitiu ter inventado partes do relato, embora nunca tenha revelado quais fotos, documentos e diários de bordo desmentem a cronologia. Mesmo assim, o mito persiste. Porque, no fundo, a história diz algo que desejamos acreditar, que a ciência pode rasgar as leis da natureza e mostrar o que há além da cortina do real. O experimento de Filadélfia é, ao mesmo tempo, um aviso e uma tentação. Um aviso sobre o que acontece quando o conhecimento cresce mais rápido que a consciência. Uma tentação eterna de ir além, de tocar o invisível. Talvez o Eldridge nunca tenha desaparecido, ou talvez tenha, por um instante, cruzado uma fronteira que a humanidade ainda não entende: o que é real, o que é mito. Às vezes, as maiores verdades estão escondidas, não nas provas, mas nas perguntas que permanecem. E enquanto houver silêncio sobre o que realmente aconteceu naquele porto em 1943, o mistério continuará flutuando sobre as águas da Filadélfia. Você acaba de descer mais um degrau no submundo da lógica. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, deixe seu like e também seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que gosta de mergulhar no desconhecido. Até a próxima descida, onde a razão termina e o mistério começa.